Bom, chegamos no momento da mensagem, e para quem não sabe, na semana passada a gente teve o Papo do Alto. E no Papo do Alto a gente faz algumas gincanas, né? Alguns jogos de perguntas, respostas. E fizeram uma pergunta sobre o Império Babilônico, né? Quem que era o império que reinava no tempo de Daniel, e eu errei essa pergunta. Aí eu peguei e falei assim, vou ter que ler o livro de Daniel, mano. E lendo o livro de Daniel, Deus me deu essa mensagem, falou profundamente comigo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Abre aí rapidinho, para a gente ler junto. Glória a Deus. Amém? Daniel 1, verso 1 e 2. O texto diz assim, ó: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de culto ao Senhor, Pai. Que tudo que aconteça aqui, Pai, seja apontado para a Tua glória, Pai. Que tudo venha acontecer de acordo com a Tua vontade, Deus. Que o Senhor venha usar a minha vida hoje para transmitir a Tua santa palavra, Pai. Que as pessoas venham ter entendimento do que vai ser dito, Pai. E que nós possamos ser transformados através dela. É isso que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de entrar na mensagem principal do texto, a gente precisa entender alguns contextos históricos de como chegou ao reinado de Jeoaquim, porque o texto começa dizendo, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Então vou contar lá do início. Primeiro Deus chamou Abraão. Abraão constituiu a sua família, certo? Essa família se tornou uma nação, que a gente conhece como a nação de Israel. Essa nação, ela desce ao Egito, e ela permanece no Egito 400 anos, no cativeiro. Então Deus tira essa nação de Israel do cativeiro do Egito, enviando as 10 pragas. Todo mundo conhece as 10 pragas, muito famoso, tem novela e tudo mais. E Israel, ela começa a perambular pelo deserto durante 40 anos, sob o comando de Moisés. E durante 7 anos eles conquistam a terra prometida sob o comando de Josué. Nesse período surge a teocracia, no período dos juízes. A teocracia era o momento onde a religião governava o povo através de um homem que era guiado por Deus, que era o juiz. Esse tempo ele durou cerca de 300 anos. A teocracia durou cerca de 300 anos, e esse momento ele vai oscilar por esse caminho de pecado, juízo de Deus, arrependimento do povo e restauração do povo. Esse período de 300 anos ficou oscilando nisso. Pecado, juízo de Deus, arrependimento e restauração do povo. Depois da teocracia, vem a monarquia, que é um regime onde existe um rei. E esse período durou 120 anos sobre o reinado de Saul, Davi e Salomão. Porém, com a morte de Salomão, enquanto o filho dele governava, o reino de Israel, ele se dividiu. Então, o reino de Israel, ele se divide nesse momento entre reinado norte, que vai ficar conhecido como Israel, e o reinado sul, que vai ficar conhecido como Judá. O reino do norte, ele era formado por 10 tribos, e ele teve 19 reis. E nenhum desses reis eram tementes a Deus. E por causa da desobediência dos reis, sob o governo de todos esses reis, por causa da desobediência, eles foram cativos pela Síria e eles jamais foram restaurados. A nação norte, Israel, jamais foi restaurada depois que foram levados cativos pela Síria, por conta da desobediência dos reis, por conta do pecado dos reis, por conta dos reis serem mal, fazerem o que era perverso aos olhos de Deus. O reino sul, por sua vez, ele era formado pelas tribos de Judá e de Benjamim.
E ele era da linhagem de Davi. Então ele começou a ser governado pela dinastia de Davi. E esse reino, ele teve 20 reis que oscilaram entre reis que eram tementes a Deus e reis que não eram tementes a Deus. Entre reis que faziam a vontade de Deus, que eram piedosos, e reis que não eram. E o reinado teve momentos de glória e momentos de calamidade. Então o reino ficou oscilando entre momentos que estava voltado para Deus e momentos que estava voltado para o pecado. Só que no momento que o reino de Judá, ele estava voltado para o pecado, e pelo motivo do povo ter abandonado a Deus e não quis mais ouvir a palavra de Deus, Deus ele envia o juízo sobre a nação. E o tema de hoje tem tudo a ver com o juízo de Deus. A gente vai falar, o tema de hoje é Deus disciplina o seu povo. Então Deus vai enviar o juízo à nação através dos caldeus, que era o exército da Babilônia, do Império Babilônico. Então os caldeus vêm contra eles e conquista o reino. E o texto diz que Deus entrega o rei nas mãos de Nabucodonosor. Deus entrega o rei nas mãos de Nabucodonosor. E o texto vai iniciar dizendo sobre Jeoaquim, o rei de Judá. Então a gente vai entender o porquê esse rei vivia uma vida má aos olhos de Deus. O que ele fazia, o que levou a nação a receber esse juízo. Jeoaquim, antes dele ser rei de Judá, ele reinava na cidade de Jerusalém. E ele havia sido empossado pelo faraó Neco. Então, naquela época, o Egito era a maior potência do mundo, e eles governavam, e Jeoaquim foi empossado pelo faraó Neco na cidade de Jerusalém. E naqueles dias, tinham duas nações que estavam lutando pelo domínio do território, pelo domínio de Jerusalém, que era a Assíria e o Egito. Então, Neco, o faraó Neco, que constituiu Jeoaquim como rei de Jerusalém, ele vai até a Síria para lutar contra o rei da Síria, para conquistar os territórios. E Josias, que na época era rei de Judá, ele fala assim: eu vou proteger meu povo, vou atacar os egípcios. Nisso, o rei Josias morre. O rei Josias, ele era temente a Deus. E a partir daí começou a queda do reinado de Judá, porque os filhos de Josias não eram tementes a Deus. Então agora o faraó Neco, por ter matado Josias, ele está com o poder nas suas mãos. Então ele tira Jeoacás do poder, que era filho de Josias, que assumiria, e coloca Jeoaquim, que era um rei ímpio, que não ouvia a palavra do Senhor. Jeoaquim foi um rei ímpio. O pai de Jeoaquim era Josias também, que era um homem temente a Deus. E ao contrário de Josias, que vivia uma vida de arrependimento, vivia uma vida aos pés da cruz, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento a Deus. Ao contrário disso, Jeoaquim, filho dele, rasgou a palavra de Deus, o rolo da palavra de Deus, onde Jeremias havia escrito a palavra de Deus, lançou no fogo e mandou prender o profeta Jeremias. Jeoaquim também era um assassino. Quando surgiu o profeta Urias trazia a mensagem que não era a favor dos interesses de Jeoaquim. Jeoaquim manda prender Urias, manda trazer Urias até a presença dele e matar Urias. Porém, com todo esse cenário de Jeoaquim como rei de Judá, ao redor de tudo isso havia o Império Babilônico, que por conta do Egito e da Assíria estar lutando um contra os outros, os dois se enfraqueceram. Veio a Babilônia e passou a espada nos dois. A Babilônia passa a ser o maior império do mundo. É a maior potência mundial nesse momento. Babilônia conquista Judá. Nabucodonosor, ele vai fazer 3 excursões por Jerusalém a partir do momento que ele conquista o território. Primeiro ele vai até Jerusalém e leva nobres e os utensílios da casa de Deus até a cidade do Deus dele. Então, dentre esses nobres estava Daniel,
e ele vai até a casa de Deus, a casa que tinha sido consagrada para Deus, pega os utensílios da casa de Deus e leva até o templo do Deus dele. Depois disso, ele vai até Jerusalém de novo e leva mais cativos, mais escravos. E nessa segunda excursão, ele leva o rei Jeoaquim, que se rendeu facilmente às vontades do rei Nabucodonosor. E após 18 meses, os exércitos da Babilônia saquearam a cidade de Jerusalém, que foi o momento de pior calamidade da cidade. Eles destruíram o templo. O rei Zedequias, que governava na época, ele foi capturado quando tentava fugir para o Egito. Então eles capturam o rei Zedequias, pegam os filhos dele, matam os filhos dele na presença do rei Zedequias, vazam os olhos do rei Zedequias. Para quem não sabe o que é vazar os olhos, é arrancar os olhos, e ele é levado como cativo até a Babilônia. A grande questão é que depois de Josias, um homem temente a Deus, todos os reis de Judá, eles eram reis ímpios, que não temiam a Deus, que faziam o que era mal aos olhos de Deus. O povo de Judá ele foi arrancado da cidade santa e o templo foi destruído. E o texto começa dizendo que Deus entregou o rei ao império. Jeremias chega a dizer que eram mais felizes as pessoas de Judá naquela época em que a Babilônia invadiu Judá, eram mais felizes as pessoas que eram mortas pela espada do que as pessoas que morriam de fome. A grande questão que eu quero tratar nessa mensagem é que Deus disciplina seu povo quando ele deixa de obedecer a palavra. A questão é que os filhos são disciplinados. Nós, como filhos de Deus, somos disciplinados. E precisamos entender que a disciplina ela é um ato de amor nas nossas vidas, de Deus para com nós, ainda que nos custe dor, ainda que nos custe sofrimento, ainda que nos custe lágrimas, assim como custou para Judá. A nação em ruínas, a nação cativa pelo Império Babilônico, passando fome, morrendo, o templo destruído. E nós devemos entender isso como a disciplina de Deus sobre o povo. E com isso, com esse contexto histórico que nós tivemos, como que Judá estava vivendo, os reis impenitentes que não faziam o que era o bom aos olhos de Deus, o Império Babilônico devastando a cidade, nós vamos aprender algumas lições. Em primeiro lugar, a obediência traz bênção, mas a desobediência, maldição. Os tempos de prosperidade, de crescimento de Israel, foram os momentos em que os reis, eles andavam com Deus, eles eram tementes a Deus, que era o momento do rei Davi, Saul, que era ungido de Deus, Salomão, que depois de um certo tempo do seu reinado, caiu em pecado, e a partir daí Israel começou a cair. No tempo do cativeiro, no momento de crise, no momento de calamidade no reino, os sacerdotes, o povo, os profetas, eles estavam mergulhados em profundo pecado de apostasia teológica e depravação moral. E com isso a gente vê que não é nada diferente do que a gente tem hoje em dia. A nação mergulhada no pecado da apostasia teológica e da depravação. Apostasia teológica é falsos profetas, aqueles que não pregam o tipo de mensagem sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, sobre pecado, sobre condenação. É o tipo de mensagem do sinta-se bem, e o texto diz que os profetas, os sacerdotes estavam mergulhados nesse pecado, eles estavam ocultando a verdade do povo, que não é nada diferente do que a gente vê hoje. E a depravação, que também é onde a gente vai hoje, a gente consegue ver esse tipo de coisa. A busca incessante pelo prazer, o acesso fácil ao prazer, o acesso fácil a curtidas, a inflar o seu ego, a vaidade. A segunda lição que nós aprendemos, a primeira,
A obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. A segunda lição: quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas o seu próprio pecado. Judá, ela não caiu, ela foi entregue. Nabucodonosor, ele não prendeu o rei foi entregue a Nabucodonosor. Os utensílios sagrados da casa de Deus não foram simplesmente saqueados, eles foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. A cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados, os cativos chorando, sofrendo, morrendo de fome, tudo isso foi obra de Deus, destinadas a cumprir o seu propósito supremo. Terceira lição: em vez do rei rasgar as suas vestes ao ouvir a palavra de Deus, rasgou a palavra de Deus, queimou e mandou prender o profeta. Sempre que um homem endurece o coração ao ouvir a palavra de Deus, o juízo de Deus vem sobre ele. A Bíblia não foi destruída pela fogueira. Aquilo só serviu de combustível para aumentar cada vez mais o juízo de Deus sobre a vida daquele rei. Quarto, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre, seja para misericórdia ou seja para juízo. Ela sempre vai se cumprir. Joaquim, ele pode ter cortado o livro e jogado na fogueira, mas ele não pode apagar o juízo de Deus sobre a vida dele. Em quinto lugar, a feiura do pecado aos olhos de Deus deveriam levar seu povo ao arrependimento. Foi o pecado que trouxe destruição a Jerusalém. Foi o pecado que gerou a destruição no templo. Foi o pecado que trouxe a morte de tantas famílias em Judá. Foi o pecado que deixou o povo cativo. O pecado, ele é maligno. E só os loucos brincam com o pecado. E uma frase que eu quero que você guarde no seu coração, referente ao pecado: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus disciplina seu povo quando ele substitui a obediência à sua palavra por uma fé mística. Isso está totalmente relacionado à apostasia, porque o povo de Judá, ele deixou de confiar em Deus para confiar no templo. Aí a gente compara muitas pessoas que falam: mas eu amo o templo, eu amo a casa de Deus, eu amo estar aqui. Será que ama mesmo? Nunca deu uma cesta básica para o projeto social. Nunca ajudou a carregar uma cadeira para o nosso culto house team. Nunca participou de uma conexão. Deus disciplina seu povo quando ele substitui a obediência à sua palavra por uma fé mística. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. O povo, ele estava seguro que não importasse como eles vivessem, não importasse a maneira que eles iam viver, eles estavam seguros que o templo ia salvar eles, porque o templo era santificado ao Deus vivo, eles estavam seguros de que seriam salvos, independente de como eles vivessem. Deus mostra ao povo de Judá que a confiança no templo não era um substituto para o arrependimento. Não adianta você frequentar todos os cultos. Isso nunca vai substituir o arrependimento. A Raquel leu o Salmo 51, e o Salmo 51 disse: se sacrifícios, se obras, se qualquer coisa adiantasse para a minha salvação, eu faria. Mas Deus pede um coração contrito, um coração arrependido e nada mais. O templo não vai te salvar. O povo se reunia no templo e pensava que a sua segurança estava na sua religiosidade, não em Deus.
Eles orgulhavam-se de ter o templo, a casa de Deus em Jerusalém, mas viviam mergulhados no pecado, viviam na prática do pecado. Deus não tolera o pecado, ainda que camuflado de religiosidade. Deus derrama juízo sobre o pecado, mesmo quando ele é praticado dentro do templo. Apostasia. Apostasia é um pecado camuflado de religiosidade. Deus, ele vai pegar os utensílios sagrados do templo, os vasos do templo, e vai profanar eles. Deus, ele entrega os vasos do templo a Nabucodonosor, para esvaziar a falsa confiança do povo nessas coisas, nessa fé mística, e voltar a confiança do povo a Deus. Não eram utensílios sagrados, não era o templo que ia salvar o povo, mas somente Deus. Quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossa vida, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. Deus nos disciplina tirando as coisas de nós. As coisas que nós temos confiança, Ele tira, nos disciplinando. Simples. O povo, naquela época, ele já havia perdido o maior tesouro da vida dele. Intimidade com Deus, comunhão com Deus, busca pela palavra, busca por conhecimento a Deus, arrependimento. Esse era o maior tesouro deles, eles já haviam perdido. Quando confiamos em coisas e não em Deus, Deus tira as coisas da nossa vida para nos disciplinar. Saindo um pouco dessa questão, dessa fé mística, eu gostaria de levantar uma outra questão, sobre Deus ter usado o Império Babilônico como o disciplinador, vamos dizer assim. A questão é que o Império ele estava sendo como uma vara de Deus para disciplinar o povo, o Império da Babilônia. Mas mesmo quando o inimigo está sendo usado pela vara da ira de Deus para castigar seu povo, é Deus quem está no controle de tudo. Deus ele vai reinar de qualquer jeito, quer o templo esteja destruído ou não. Se essas paredes caírem tudo aqui hoje, não existe mais igreja do Nazareno, não existe mais nenhuma igreja em Indaiatuba construída, Deus continua reinando. O templo ele foi destruído, mas Deus continua no trono. Deus ele está no controle da história. E até os ímpios, até aqueles que praticam o mal, estão sob o controle de Deus e estão a serviço do propósito de Deus. Deus é soberano. Em Jeremias, Deus vai dizer que Nabucodonosor era um servo de Deus. Nabucodonosor servia a Deus e não tinha consciência disso. Nabucodonosor ele era senhor de toda a terra e ao mesmo tempo ele era servo de Deus, porque Deus é soberano e está sob o controle de tudo e todos. Quando o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar no seu próprio braço, sua derrota é inevitável. Em certo momento, para fugir do domínio do Império Egípcio, antes da invasão do Império Babilônico, para fugir disso, Judá, em vez de buscar a Deus, ele faz aliança com a Babilônia. E a Babilônia domina e a saqueia. E guarde essa frase também no seu coração. Quando deixamos de confiar no Senhor para fazer alianças perigosas, entramos em uma rota que nos leva a um abismo. Nenhum inimigo, ele pode ser mais perigoso para nós do que um amigo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Eles confiaram na aliança que eles fizeram com o Império da Babilônia, ao invés de confiar em Deus. A nação que Deus constituiu, o povo escolhido, não confiava no seu Deus vivo e fez alianças com reis que adoravam outros deuses, que profanavam o nome de Deus, ao invés de confiar no Deus vivo. Aonde está a sua confiança? Você tem confiado em quê? Você tem feito alguma aliança, algum negócio, algum combinado, ou algum amigo tem tomado o lugar de Deus na sua vida?
Deus disciplina seu povo para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero deixar aqui mais algumas lições que Daniel nos traz. E a primeira delas é Deus quem está comandando o invasor e disciplinando o invadido. É Deus que levanta reis e depõe rei. Toda a liderança foi constituída por Deus. Ele é quem levanta, Ele é quem tira, Ele é soberano e ponto. Foi Deus quem entregou o rei Jeoaquim e os vasos do templo. Os ímpios, eles são usados como a vara da ira de Deus para disciplinar seu povo. Porém, os ímpios não sabem disso. Quem não é filho de Deus não sabe disso. Ou seja, aqueles que não conhecem nada de Deus, podem estar facilmente sendo usados, sem saber por Deus, como vara da ira de Deus, como disciplinador de Deus. A soberania de Deus inclui não apenas atos de misericórdia, mas também de juízo. E é muito pesado o que eu vou falar agora, mas o próprio Deus diz no livro de Jeremias que eu crio o mal e eu tiro o mal, eu crio o bem e eu instituo o mal. Deus está no controle do bem e do mal. E a gente fala, como que Deus, em sua infinita bondade, pode criar o mal? Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é o Criador. A segunda lição, Deus permite que aquilo em que seu povo confiava seja profanado, para que eles aprendam a depender dele e não em uma fé mística. Eles confiavam no templo e em objetos sagrados. Antes de construir no coração deles uma fé viva e verdadeira, Deus precisava destruir aquilo que mantinha uma fé mentirosa e mística no coração deles, que era o templo e os vasos que eram sagrados. Porque eles estavam confiando naquilo, então Deus destrói a base da fé deles para colocar uma fé verdadeira. Em terceiro lugar, Deus revela que uma religiosidade externa não pode defender um povo que vive no pecado. A nossa frequência no culto não tem nada a ver com a nossa vida de santidade. A nossa frequência no culto não pode garantir uma vitória espiritual. A nossa frequência no culto não está conectada com a nossa vida de santidade. Em quarto lugar, o rei ímpio demonstra mais zelo pelo seu Deus do que o povo de Deus pelo Deus vivo. E isso a gente vê até nos dias de hoje. A gente não tem mais temor na casa de Deus. A gente traz dentro da casa de Deus ídolos lá de fora, porque a gente chega aqui dentro, a gente não consegue prestar atenção no culto, a gente não consegue prestar atenção na adoração, a gente não consegue prestar atenção no culto sem conversar pelo menos 5 minutos. E os ídolos lá de fora vêm sido colocados aqui na igreja. A pessoa não consegue entrar aqui e se desconectar do mundo. Agora, os ídolos lá de fora, para eles têm zelo por aquilo. Eles têm amor por aquilo. Você já viu um cara que vai em rave? O cara vive aquilo, o cara mergulha naquilo e vai falar mal de rave para ele. Aquilo é o Deus do cara. E ele tem mais zelo pelo ídolo dele lá fora do que nós pelo nosso Deus, que é o Deus vivo. O cálice da ira de Deus transbordará. A paciência de Deus tem limites. O mesmo Deus que adverte, aconselha, exorta, chama, incomoda, é o mesmo Deus que usa a vara de sua ira para disciplinar. Quem não ouve a suave voz de Deus, vai chegar um momento que vai ter que ouvir o rugido do leão. O pecado ele não compensa. Louco é aquele que brinca com o pecado, e horrível coisa é cair nas mãos
do Deus vivo. Uma religião apenas de rótulo, uma religião externa, não vai nos ajudar no dia da calamidade. Porém, o amor de Deus vai. E o amor de Deus, ele é visto até mesmo na sua disciplina. Por mais que cause lágrimas, por mais que cause tristeza, por mais que cause sofrimento. Gostaria de chamar a banda. A última lição que o livro de Daniel nos traz, eu acho que é a mais importante, é que Deus é soberano, e o seu trono, ele se dirige até mesmo às nações ímpias, para que elas cumpram o seu propósito supremo. Tudo age, tudo coopera de acordo com a vontade de Deus para o bem daqueles que o amam. Tudo o que acontece aponta para um bem derradeiro, um bem final, um bem supremo. E Deus age em todas as coisas, na misericórdia e no juízo, nas bênçãos e na disciplina. É Deus quem trouxe os caldeus a Judá. Foi Deus que entregou o rei Jeoaquim. Foi Deus que entregou os vasos do templo. É Deus quem está por trás do castigo do seu povo. Quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa, o amiguinho vai lá e fala, Deus castiga. E a gente fala, não, Deus não castiga, Deus é bom. Não, Deus castiga. É verdade. Um dia, o cálice da ira de Deus vai transbordar. A paciência de Deus tem limites. Louco é aquele que brinca com o pecado. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por trás de uma providência dura, carrancuda, severa, pesada de Deus, às vezes feia, com sofrimento, por trás de toda essa providência, de toda essa ação de disciplina de Deus que nos traz sofrimento, mas que nós precisamos, esconde-se uma face sorridente de um Deus amoroso. Porque o reino de Judá, ele só foi levado ao arrependimento dentro do cativeiro. Eu vou pedir para você se colocar de pé. E a pergunta é: o que Deus vai precisar fazer na sua vida para que você se arrependa? O que Deus vai precisar tirar de você? O que Deus vai precisar destruir da sua vida para que você rasgue o seu coração? Para que você pare de viver uma vida impiedosa, uma vida que é má aos olhos do Senhor. Para que você fuja da ira de Deus. Nós devemos fugir da ira de Deus. Porque isso é bíblico, a ira de Deus vai se derramar. Esse é o tipo de mensagem que ninguém fala um amém, ninguém dá um glória a Deus, ninguém fala um aleluia. Mas quando a gente entende que tudo é para a glória de Deus, e o apóstolo Paulo fala que era através da fraqueza que ele glorificava a Deus, porque ele se aperfeiçoava através disso. Eu acho que todos nós precisamos um pouco da disciplina de Deus. Não quero dizer que você tem que sofrer, que tem que perder pessoas, não. Mas a disciplina de Deus, ela vem através de um refinamento do nosso coração. E a Bíblia, ela fala sobre um fogo consumidor. O fogo consumidor é o fogo da ira de Deus. Ele fala, eu vou batizar com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é a salvação. O batismo com fogo é condenação.
é inferno. Aqueles que não fugiram da ira de Deus, aqueles que não abandonaram o seu pecado, aqueles que não se arrependeram, que não rasgaram seu coração, que não se entregaram, que não choraram, que não lembraram da imagem de Jesus Cristo, que não se arrependeram verdadeiramente, serão batizados com fogo consumidor. Porém a Bíblia fala sobre um fogo, que ele é um fogo refinador, um fogo que ele vai tirar da sua vida, vai queimar da sua vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que faz com que você esteja cada vez mais perto da ira de Deus. Porém, fogo a gente sabe que queima e dói. A gente mudar, a gente transformar a nossa vida, a gente perder coisas, abrir mão de coisas, abrir mão de vícios, dói. E a verdade dói. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falei aqui, muitos podem ter ficado completamente ofendidos, porque a verdade de fato ofende, mas eu quero que você entenda que essa verdade vai salvar a sua vida. Nesse momento eu quero que você ore pedindo pelo fogo refinador de Deus. Ele vai peneirar na sua vida, Ele vai queimar da sua vida o que tem te aproximado da ira de Deus. Não peça para Ele te batizar com fogo não, por favor, mas fala: Senhor, queima da minha vida aquilo que não presta, queima da minha vida aquilo que é lixo, queima da minha vida aquilo que não convém. Porque aquele que não ouvir a suave voz de Deus, que por mais que seja suave, às vezes dói, igual está doendo agora, porque essa mensagem também é para mim, vai ter que ouvir o rugido do leão, uma disciplina severa, uma disciplina que às vezes traz sofrimento, mas por trás de tudo isso se esconde um sorriso de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso, de um Deus que quer ter você com Ele no céu. Comece a orar por isso. Feche seus olhos nesse momento e comece a pedir para Deus que tudo aquilo que tem tirado você da presença dEle. Quando o que a Raquel leu hoje aqui, me devolva a alegria da tua salvação. Começa a pedir para Ele: me devolva a alegria da tua salvação. Eu sei que eu fui concebido no pecado, eu sei que eu nasci na iniquidade, eu sei que eu nasci na depravação, mas se for preciso o Senhor me disciplinar, para no dia final eu estar presente junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Queima aquilo que não presta, por mais que doa, por mais que machuque. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Pai, obrigado pela Tua santa verdade, pela Tua santa palavra, aquilo que nos transforma, Pai, aquilo que nos leva mais próximo de Ti, Pai. E por mais que doa, por mais que cause sofrimento, e por mais que a verdade às vezes nos ofenda, Pai, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos deixar da forma que o Senhor deseja, Pai, da forma que Te agrada, da forma que Te glorifica, Pai. Pai, que os princípios que nós aprendemos hoje possam ficar penetrados no nosso coração, Pai. Que nós possamos ter em mente que obediência gera bênção, mas a desobediência gera maldição. Que nós possamos ter em mente que um dia o cálice da ira do Senhor irá transbordar para a Tua glória, mas nós não queremos participar disso. Nós queremos fugir dessa ira,
porque nós queremos ir de encontro à Tua glória, aos Teus braços, ao que te traz alegria da Tua salvação, Pai. Então nos restaura, Pai, nos faz de novo, Pai. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor venha com o Teu fogo e queima os corações, tirando aquilo que não presta, tirando aquilo que é pecado, tirando aquilo que não te agrada, tirando aquilo que ofende a pessoa de Jesus Cristo, Pai, e nos dê um coração que te agrada, um coração que te adora em espírito e em verdade, Pai. Que nós não venhamos confiar em homens, que nós não venhamos confiar no templo, que nós não venhamos confiar numa falsa religião, que nós não venhamos confiar em coisas, mas nós possamos confiar somente na Tua palavra, somente no Teu nome, somente na Tua glória e no Teu poder, Pai. Pai, que nós possamos ter nojo do pecado, Pai. Porque louco é aquele que brinca com o pecado. E horrível coisa é cair nas mãos do nosso Deus vivo. Que nós possamos correr na Tua direção. Que nós possamos aprender, Pai. Assim como foi necessário a nação de Judá passar por sofrimento, por morte, que o Senhor faça da Tua forma na nossa vida, mas que nós possamos confiar somente em Ti, Deus. Pai, nós Te damos glória, Pai. Só existe um Deus, e Ele é o Senhor. E o Senhor está aqui hoje, Pai. E que o Senhor venha tocar os corações. Que o Senhor venha transbordar os corações, transbordar esse lugar. Que o Senhor venha encher este lugar com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha queimar os corações. E que nós possamos sair daqui cheios da Tua glória, Pai. Cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.